gente que casa com uma noiva cadáver, por que a mulher dele não pode ser uma casa? Oi, morceguinhos, eu sou a Lili, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um dos filmes mais aguardados no Halloween. É um dos filmes clássicos, né, de uma animação de terror, na verdade. Hoje a gente vai falar de A Casa Monstro. Aquele filme que ensinou a gente a nunca mais chutar a bola na casa do vizinho. A Casa Monstro é um filme que foi lançado em 2006. Esse é um dos filmes que faz parte daqueles clássicos de animação em terror, né? Então, como por exemplo, A Noiva Cadáver, Coraline e O Estranho Mundo de Jack também. O filme começa com uma menininha andando de triciclo na rua e ela passa pela casa do Sr. Epaminondas, que é um velhinho bizarro que assusta ela, expulsa ela dali e ainda pega o triciclo dela. E aí quem tá observando tudo isso por um binóculo do quarto dele é o nosso protagonista, que se chama DJ. Ele é um pré-adolescente, meio nerd, meio invisível, e ele é um jovem curioso, né? Aí a gente conhece os pais dele também, que estão saindo pra viajar nesse mesmo dia, e aí ele vai ficar com a babá dele. E a gente também conhece o Bocão, que é o melhor amigo dele, que chega ali na hora. Como eu falei, o DJ é aquele menino curioso, que quando vê uma casa amaldiçoada, ele vai mesmo, ele mesmo investigar. Ele não chama o padre, a polícia ou o caça-fantasmas, entendeu? E aí, nessa cena, o Bocão tá com uma bola de basquete e essa bola acaba caindo no quintal do Epaminondas. E quando eles vão buscar, o Epaminondas chega pra expulsar eles do quintal, né, do gramado, e aí o Epaminondas acaba tendo um ataque cardíaco, porque ele fica exaltado, ele grita, e aí ele acaba tendo um ataque, e a ambulância chega pra levar ele. E esse personagem do Epaminondas, ele foi criado com base naquilo que os roteiristas ouviam quando eles eram crianças, sabe? Tipo, a lenda do velho louco da casa da esquina, sabe? Logo em seguida a gente conhece a Zi, que é a babá do DJ, e ela quer mostrar pros pais do DJ que ela é toda certinha, e aí na verdade ela é uma roqueira, vida louca. E aí o DJ acaba pegando no sono e acorda com o telefone dele tocando. Ele desliga e quando ele liga de volta pro número que ligou pra ele, o telefone lá da casa do Epaminondas começa a tocar, e o velho morava sozinho, gente, então como assim? Então sim, gente, a casa ligou pra ele. E aí nessa cena a gente conhece o Magrão também, que é o namorado da Zi, que é um dos personagens mais lembrados do filme. Ele é um cara meio noiado e também um pouco babaca, na verdade. E aí o DJ acaba escutando uma conversa do Magrão com a Z, e o Magrão conta que há rumores de que o Sr. Epaminondas, na verdade, devorou a esposa dele. E aí a gente vê depois o Magrão indo até a casa lá do Epaminondas e tirando sarro com ele, zombando e debochando dele, do espírito do Epaminondas, porque nesse ponto do filme todo mundo acha que o Epaminondas morreu. E aí a casa acaba sugando ele, puxando ele pra dentro com a língua dela. Então é aqui que o filme começa, gente. É aqui que o filme declara que o terror tá feito, porque a casa literalmente ganha vida. Eu tô no teu gramado, Epaminondas! E aí? Vai fazer o que agora, Epaminondas? Tu não é nada! Tu não é nada, otário! É! Minha pipa maneira! Tem gente que fala com as plantas, né? Então imagina que legal você poder conversar com a sua casa. O filme ele foi feito em motion capture, ele foi feito com aquele mesmo efeito no filme O Expresso Polar. E é por isso que os personagens desse filme, eles têm aquela cara de efeito de boneco de cera. E eu já quero pontuar umas coisas aqui, gente, minha opinião agora. Desses 4 filmes que eu falei pra vocês, eu vejo uma grande diferença, porque assim, beleza, eles são clássicos de animação de terror, só que eu vejo uma diferença boa entre os 4. Por exemplo, pra mim, eu amo O Estranho Mundo de Jack pelo Jack. Então assim, ok, a história, o roteiro é muito boa, mas eu gosto pelo Jack. A Noiva Cadáver desses 4 é o meu favorito, sem dúvidas. Eu amo tanto o roteiro, quanto o filme inteiro, quanto a personagem, eu amo tudo nesse filme. Pra mim ele não tem defeitos. A Coraline, eu gosto muito, só que eu acho que a Coraline já é um terror mais de mistério, sabe? Ele não é pra um terror gótico como a Noiva Cadáver. Eu acho que tem essa boa diferença aí, mesmo eu gostando bastante de Coraline.
E agora, a Casa Monstro, eu acho que de qualidade ele é um pouco inferior a esses três, mas eu acho que ele já puxa mais pro lado de terror. Eu acho que ele puxa bem mais pro lado de terror, tem cenas escuras, sabe? Eu acho que ele tem essa diferença comparado com os outros três. O DJ e o Bocão vão até a casa para investigar e descobrem que a casa tá viva. E aí a gente também conhece a Jane, que é uma menina prodígio que tá vendendo alguns doces pro Halloween. E aí ela passa e oferece na casa do DJ, ela oferece pra Zi os doces. E aí, quando ela vai passar pra casa do Epaminondas, os meninos que estão observando pelo binóculo veem ela e acabam salvando ela, porque literalmente nessa hora a casa vai puxar a menina com a língua e ia devorar a menina, e então eles salvam ela. E aí eles três vão pro quarto do DJ pra poder conversar. A Jane liga pra polícia, porque ela é mais responsável ali do grupo, então nós temos o curioso, a inteligente e o medroso, o trio perfeito. E aí eles vão esperar a polícia na frente da casa, só que aí a polícia não acredita neles, então por isso eles vão atrás de um cara que é um nerd aí mais velho, que tá jogando fliperama, e aí ele explica pra eles que o que eles têm que fazer é atingir o coração da casa. E aí com isso eles armam um plano de pegar um boneco tamanho real que eles vão construir, encher de remédio pra dormir e fazer a casa engolir esse boneco. E aí com isso eles podem entrar e apagar o fogo da lareira, que eles acreditam que seja o coração. Só que quando eles vão colocar esse plano em prática, os dois policiais bobões aparecem e aí eles colocam as crianças na viatura e aí eles vão checar a casa. E aí é claro que dá ruim, né? A casa acaba engolindo os dois. Eu tô indo, parceiro! Eu quero descer! Eu vou pedir reforços! Mas você disse que não tinha reforços! A telefonista! Ai, telefonista! E aí a casa também faz isso com o carro, né, e pega as crianças. Só que como elas estavam dentro do carro, elas ficam bem, não acontece nada de ruim com elas. E aí a casa acaba dormindo. E aí eles conseguem caminhar e andar pela casa. E aí nessa cena a gente tem uma das cenas mais engraçadas do filme, que é o Bocão achando que a casa é mulher porque ela tem úvula, sendo que todo mundo tem úvula, e ele fala que ele não tem. Andando pela casa, eles encontram vários quadros do Sr. Epaminondas mais novo, ele no exército, e também ele com a esposa dele, né, a Constance. E aí tem um determinado momento que eles caem no porão, e o porão tá cheio de brinquedos, tipo assim, gente, uma piscina de brinquedos, assim, pra mergulhar naqueles brinquedos. Tem, tipo, muita coisa, muitas tralhas, e aí eles encontram uma espécie de jaula com um nome, assim, uma placa escrito Constance. E aí eles entram nessa jaula e acabam encontrando um corpo coberto por cimento. E aí, deu pra ver que o Epaminondas fez tipo um túmulo, porque tem flores, tem umas fotos, tem umas coisinhas assim. Aí a casa acorda e começa a atacar eles. Mas aí eles conseguem sair porque a Jane fica pendurada na úvula, o que provoca o vômito na casa, e aí eles são libertados dali. E aí eles começam a discutir. Gente, que nem naquela cena do Clube dos Otários, quando eles acabam de ser atacados pelo It, e aí eles começam a discutir, mesma coisa. Só que aí nisso o Sr. Epaminondas chega com a ambulância, né, ele teve alta, então ele não morreu. E aí ele descobre que as crianças entraram na casa dele. Quando ele vai brigar com as crianças, o DJ pede pra ele contar o que tá acontecendo. E aí numa cena de flashback, a gente vê o que aconteceu e ele começa a contar que quando ele era mais novo, ele era apaixonado pela Constance, ela era uma figura de circo, só que deixavam ela na jaula, gente, tipo, como um bicho mesmo, né? Óbvio, nem animal merece ficar preso numa jaula. E aí ela ficava presa e ele libertou ela. E aí eles se casaram e estavam construindo uma casa. Só que aí as crianças do bairro começaram a zombar dela ali num dia, atacar ovo nela. E aí ela ficou revoltada. E quando ela foi atacar as crianças, ela ia matar as crianças, gente. Ela pega um machado pra atacar as crianças. Ela acaba caindo lá no fundo do terreno da casa. E aí com isso o cimento cai em cima dela. Então foi um acidente ali, por isso que ela faleceu. E aí o Sr. Epaminondas, que tinha acabado de ficar viúvo, né? Coitado, casou e ficou viúvo na mesma hora. Ele terminou de construir a casa, só que ele percebeu que o espírito da Constância ficou preso na casa. E aí todo o ano de Halloween, todo Halloween, ela acaba atacando as crianças do bairro. Gente, a Constância
ela guarda mágoa, né? Ela precisa ir de uma terapia. Aí o Sr. Epaminondas percebe que tudo isso tem que acabar e aí junto com as crianças eles conseguem distrair a Constance e levar ela para um terreno de obras, né, com espaço maior. E aí ele até tenta conversar com ela para ela aceitar, né, o que vai acontecer com ela e que tudo isso tem que acabar. E as crianças tentam quebrar a casa com guindaste, só que isso só piora, ela vira um monstro gigante mesmo e com muito mais raiva. E aí, com um incentivo poderosíssimo de um beijo que a Jane dá no DJ, ele consegue tirar uma dinamite e tacar na fornalha da casa, né? E aí o DJ consegue explodir a casa, literalmente. E aí, com isso, eles conseguem libertar o espírito da Constance. Ela até aparece, assim, né, o espírito dela como humana. E assim, essa cena dá pra ver como o Epaminondas se libertou, né? Agora ele tem liberdade pra poder viver em paz. E também o próprio espírito da Constance que tava preso ali naquele ódio também. Então agora o espírito dela pode ter paz também. Aí o Epaminondas fica muito feliz, fica muito agradecido, o DJ começa a gargalhar, assim, de alegria. E, cara, pra essa cena, foram usadas mais de 200 tomadas de Motion Capture só pra fazer essa cena final. E o diretor Gil Kenan depois fez o remake de Poltergeist, então o cara gosta mesmo de Casa Mal Assombrada, né? O filme termina com todos eles pegando os brinquedos de volta das crianças lá, né, que estavam no porão, e consertando para poder devolver para as crianças da rua. E os meninos terminam a noite indo para as casas pegar doce de Halloween. A Casa Monstro é aquele tipo de animação de terror que mistura terror com comédia, né? E ele pode traumatizar quando você é criança, mas quando você é adulto você assiste de uma forma mais leve e mais divertida também. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos continuar maratonando aqui, gente, terror com Disney, que é isso que eu tô fazendo. Comenta aqui embaixo se vocês gostam desse filme e comenta aí qual casa do seu bairro pode protagonizar a próxima A Casa Monstro 2. É isso, morceguinhos, vejo vocês no próximo vídeo. Beijinho!